Olá a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. Nesta videoaula irei dar seguimento à resolução de exercícios referentes à disciplina de Físico-Química, parte Física de 10º ano. Irei resolver dois exercícios relativos ao tema das forças conservativas e sistemas conservativos. Sem mais demoras, irei então proceder já à resolução do exercício número 1. Realço, mais uma vez, faço isto em todas as videoaulas, pelo menos que me lembre, que devem acompanhar as videoaulas teóricas. Estas videoaulas são um complemento ao estudo, um complemento às videoaulas onde é apresentada toda a teoria referente a estas matérias, também. Portanto, aqui é a fase em que vocês já estão a resolver exercícios, a praticar e a tirar as vossas dúvidas, tá bom? Então, vamos lá. Neste primeiro exercício é dito o seguinte: um corpo movendo-se sem atrito numa calha circular é abandonado de um ponto A, como é demonstrado na figura que eu aqui vou representar. Assume como nível de referência da energia potencial gravítica o solo. É o que eu assumo sempre, a não ser que digam algo em contrário. Então, temos aqui, vou aqui representar a situação 1 e depois a situação 2 também. Ora, na situação 1, nós temos isto. Aqui está o solo. Temos a posição A e a posição B ao mesmo nível, tá bom? E depois na situação 2 temos algo assim. Em que aqui é novamente a A. Aqui há uma situação C abaixo de A, atenção. E depois aqui há uma situação D ao nível do solo. Tá bom? São estas duas situações. A primeira linha menciona a situação 1, a primeira. Prova que o corpo se move até uma posição B situada à mesma altura de A. Tudo bem. Linha A, vamos lá. Ora, como aqui me dizem que não há atrito, eu posso aqui apelar à conservação da energia mecânica, tá bom? Portanto, é importante ter em consideração, não havendo forças não conservativas, podemos guiar-nos pela lei da conservação da energia mecânica. Eu vou já aqui colocar lei da conservação da energia mecânica. Ok. Com base nisto, vamos aqui tirar já alguns dados. Nomeadamente que a variação da energia mecânica é 0 joules e que a energia mecânica num ponto tem que ser igual à energia mecânica no outro. Aliás, por isso é que a sua variação é nula. Certo? E aqui a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Atentem à primeira situação. Ok, então e o que é que está em consideração em ambas? Vamos cá ver já. Temos a energia cinética em A mais a energia potencial em A, que tem que ser igual à energia cinética em B mais a energia potencial em B. É isto que devemos ter em consideração. A partir daqui, podemos considerar o seguinte. Em A, a velocidade é nula. O corpo é deixado cair. E em B, a velocidade volta a ser nula. Porque o corpo para. Portanto, basicamente, nós estamos perante a energia cinética nula em A, porque a sua velocidade é nula, e energia cinética em B também nula. Portanto, basicamente temos a energia potencial gravítica em A igual à energia potencial gravítica em B. Ou seja, massa vezes a gravidade vezes a altura em A é igual à massa vezes a gravidade vezes a altura em B. Como as massas são iguais e a aceleração gravítica também, podemos concluir então que a altura em A é igual à altura em B. Portanto, esta é a prova de que um corpo deixado de cair em A vai atingir B, sem qualquer dúvida. Ok? Portanto, creio que esta linha A foi fácil até de entender e acho que também não tinha grande dificuldade. Vamos então à linha B,
que diz o seguinte: determina a altura máxima que o corpo atingiria se a superfície circular terminasse antes de ter atingido a posição B. Ou seja, como se estivéssemos a falar de C. Claro que aqui vamos ter em consideração algo teórico, porque faltam-nos aqui alguns dados, não é? Mas a partir desse momento voltamos a apelar à conservação da energia. Temos a variação da energia mecânica nula. Temos então a energia mecânica em A. Deixem-me pôr aqui o M grande. Energia mecânica em A igual à energia mecânica em C. Estamos nesta tal situação 2. Atenção. Bom, só que agora há um pormenor. A energia mecânica em A já vimos que é a energia cinética em A mais a energia potencial em A. Mas vimos também que a energia cinética em A era nula, porque não havia velocidade. Já em C, vamos ter as duas componentes. Vamos ter a potencial, mas também vamos ter a cinética. Ok? Isto é preciso muita atenção para isto. E a partir daqui é resolver. A partir daqui temos de considerar que em A vamos ter a massa vezes a gravidade, a aceleração gravítica, vezes a altura em A, que será igual a massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura em C, mais 1 meio da massa vezes a velocidade em C ao quadrado. E não há muito mais a fazer aqui. Reparem, até A vamos dividir tudo pela massa e então reparem que ela simplifica. Certo? E podemos até fazer outra brincadeira, que é dividir tudo pela gravidade. E então a partir daqui fica a altura em A, já não tem a gravidade porque também cortou, igual à altura em C, também já não tem a gravidade porque também cortou, mas agora mais 1 meio da velocidade ao quadrado em C sobre a gravidade. E podemos reorganizar desta forma. Velocidade ao quadrado em C é dividir por o dobro da gravidade. E então podemos aqui considerar que esta é a altura em A. Ora, qual seria, e eu volto a ler a pergunta, qual seria a altura máxima que o corpo atingiria se não chegasse a B? Ou seja, se ficasse na posição C. Fácil, agora então isolar em ordem a C. A altura em C, que é a altura máxima que o corpo atingiria, não chegando ao topo, seria sempre baseada na sua altura inicial, menos o quadrado da velocidade que ele apresentasse nesse lugar, a dividir pelo dobro da gravidade. E esta lei é importante ter em consideração, ok? Com base nesta dedução, podem já resolver alguns exercícios aplicando diretamente a fórmula. É importante saber isto. Mas vamos então proceder à última questão. E agora, correu mal, porque vou ter que ir para outra página e a situação está aqui ainda. Mas eu vou ler a primeira pergunta. Desprezando a resistência do ar e outras forças dissipativas, portanto, apelando novamente à lei da conservação da energia mecânica, determina o valor da velocidade que o corpo teria ao atingir o solo, a posição D. Portanto, agora vamos considerar aqui esta posição. Claro está que, para a minha comodidade, eu vou basear nestes dois pontos, C e D. Ok? Claro que continuo na situação 2 e não na situação 1. A situação 1 foi ideal, foi apenas para o primeiro caso. Certo? Portanto, vou aqui confrontar o ponto C com o ponto D. Vamos então na linha C, já sei que a variação da energia mecânica é nula e então a energia mecânica em C tem que ser igual à energia mecânica em D. Não há dúvidas quanto a isto. A partir deste momento, tenho de saber uma coisa. Bom, tenho que saber que em D estamos no solo, portanto não há altura. A componente da potencial gravítica anula. Mas em C não, em C era a chata que tinha as duas. Portanto, massa, aceleração gravítica, altura em C, mais 1 meio da massa vezes a velocidade em C ao quadrado. Isto igual, agora sim, a 1 meio da massa da velocidade em D ao quadrado. Reparem que eu não coloco aqui massa vezes a aceleração gravítica vezes a altura em D, porque a altura em D é nula. Está ao nível do solo. Ok. Então, a partir daqui, é tentar reorganizar isto, porque vamos voltar à pergunta. Determina o valor da velocidade que o corpo atingiria. Portanto, eu quero resolver isto em ordem à velocidade em D. Bem, para já posso dividir tudo pela massa. Posso. Ao dividir tudo pela massa, fico logo com gravidade, altura em C, mais 1 meio velocidade ao quadrado em C, igual a 1 meio da velocidade ao quadrado em D.
Se eu multiplicar tudo por 2, fico com o dobro da gravidade à altura em C mais a velocidade quadrada em C igual à velocidade quadrada em D. Portanto, agora em ordem à velocidade. A velocidade em D será mais ou menos a raiz. Já sabemos que a componente negativa da raiz não é aqui considerada. Estamos em física, domínio positivo. Então vou só colocar a raiz quadrada de o dobro da gravidade à altura em C mais a velocidade em C ao quadrado. E esta relação é a relação que devemos ter em consideração. Por favor, não simplifiquem a raiz com este quadrado, porque isto é uma soma. Não esqueçam a matemática mesmo estando em física, está bem? Fica assim, não há outra maneira. Agora, eu sei que a velocidade que o objeto atinge, que o objeto adquire quando atinge o solo, será este. Está condicionado, logicamente, pela aceleração gravítica, também pela altura que partiu e pela velocidade que tinha no início. Certo? Portanto, não há nada que saber aqui. Portanto, está este exercício resolvido. Podemos partir para o segundo e último exercício desta videoaula. Vamos então ao exercício número 2. E no exercício número 2, vou se calhar desenhar primeiro, para me inspirar. Este desenho aqui é meio marado. Uau! Nem correu assim tão mal. Ora, ponto C, ponto D, ponto B. Ponto A, objeto. Ok, aqui há uma altura H. Ok, o desenho está mais ou menos, claro está que isto é uma superfície fixa, portanto deve ter esta componente aqui. Ok, vamos cá ver então. Uma esfera de massa M é abandonada da posição A. Abandonada. Isto automaticamente já me diz que a massa em A vale M e a velocidade em A é 0. Devemos ter isto em consideração. Muito críticos, atenção. Completando com sucesso a calha curva representada na figura seguinte. Ou seja, faz isto tudo. Na posição D, a velocidade da esfera é raiz quadrada da aceleração gravítica vezes o raio desta componente. Isto é uma circunferência. Portanto, em D, a velocidade é a raiz quadrada de GR. Deduz a relação entre a altura mínima h, da qual a esfera deve ser alargada do ponto A, de modo a que percorra a curva representada, em função do raio desta curva, raio R, da parte circular da calha. Supõe a inexistência de atrito entre as superfícies em contacto. Despreza o movimento de rotação da bola em todo o percurso efetuado. Ou seja, é para aplicar a lei da conservação da energia mecânica. Lei da conservação da energia mecânica. Ok. Feito. Então, a partir daqui, como é que podemos abordar o caso? Estão-me a pedir a altura A mínima, por forma a que ela complete o percurso. Eu sei que se ela for deixada cair de uma altura muito alta, ela vai completar o percurso e depois ainda continuava se houvesse calha para isso. À medida que vai sendo largada de uma altura menor, é normal que percorra menos distância. Eu quero saber qual a menor altura possível que ela possa ser largada de A para que consiga percorrer tudo até ao ponto D. Porque temos dados até ao ponto D. Ok, então essa altura mínima é a altura A, que é pedida. Portanto, eu vou aqui considerar a altura A. Antes de mais, eu vou considerar que a variação da energia mecânica é nula, graças já à lei da conservação da energia mecânica, o que faz com que a energia mecânica em A seja igual à energia mecânica em D. Desprezei também as componentes rotacionais, etc, etc. Bom, a partir daqui, eu iria dizer que a energia cinética em A mais a potencial em A é igual à cinética em D mais a potencial em D. Pois é, mas eu vou ter aqui em consideração uma questão, que é a energia cinética em A não existe, porque ela é largada, a velocidade é nula. Então eu vou apenas colocar a energia potencial em A, mg, altura de A, que é que eu quero estimar. Isto será igual a mg, altura em D, mais
1 meio de MVD quadrado. Creio que não restem dúvidas quanto a esta questão. Bom, a partir daqui, vou colocar aqui outra questão que é a simplificação ao máximo deste exercício. Devemos ter aqui considerações matemáticas em causa que eu, se calhar, com este desenho não sou tão rigoroso, mas a verdade é a altura em D, como parte aqui do Sol até cá acima, coincide com o diâmetro desta circunferência, ou seja, com o dobro do raio. Esse é logo um pressuposto que devemos ter em consideração. Outro pressuposto é simplificar as massas. Vejam. Portanto, eu passo a ter a aceleração gravítica vezes a altura em A igual à aceleração gravítica vezes a altura em D, que acabei de dizer que eram 2 raios, mais metade da velocidade em D ao quadrado. Mas agora também fui burro, desculpem. Porque a velocidade em D ao quadrado, a velocidade em D, digo, é a raiz quadrada da gravidade vezes o raio. Posso já substituir. Isto tudo ao quadrado, porque a velocidade também o estava. Ok, e agora sim, estou mais perto de terminar tudo. Reparem como este quadrado simplifica a raiz e mais. Reparem como eu posso eliminar as gravidades de todos, sem grande dificuldade. Portanto, eu posso ter a altura em A igual a 2 raios mais metade de um raio. E isto automaticamente, reduzindo ao mesmo denominador, é 4 meios mais 1 meio, dá 5 meios. A altura em A é nada mais nada menos que 5 meios do raio em metros. Ou 2,5 metros, se preferirem. E pronto, cá está. Eu agora tenho a certeza que a altura mínima para que a bola percorra toda a calha tem que ser 2,5 vezes 5 meios vezes o comprimento do raio. Ok? O raio de quem? O raio desta calha. Pronto, e está aqui estimado este exercício, que era o último exercício desta videoaula. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. São exercícios um bocadinho mais chatos porque não há grandes valores, mas são importantes para percebermos e dominarmos esta matéria. É muito importante isto também, porque esta matéria é muito importante, sai em exame nacional e sai também nos vossos testes e é importante que saibam, ok? Da minha parte é tudo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida tenham de me encontrar, portanto não hesitem em contactar. Não esqueçam de deixar gosto neste vídeo e nos vídeos todos que vejam, partilhar o canal, subscrever e fazerem o que vocês quiserem, de maneira a ajudar a que mais pessoas possam chegar a estes conteúdos e possam usufruir deles, porque esse é o grande objetivo, ok? Da minha parte é tudo, já sabem. Um forte abraço físico a todos! Adeus!